E aí, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, hein? Quanto tempo, cara. Como de costume, né? Espero que todos estejam bem, estejam felizes, né, com esse retorno e estejam aí tenham recarregado as baterias nas férias, né, para esse segundo semestre aí que promete ser bastante desafiador, tá? Pessoal, estamos aí no nosso ATPC de número 11, né? Alguns deles não foram especificamente sobre os meus comandos, mas o núcleo pedagógico ele é uma equipe, então super interessante que vocês também assistam a essas ATPCs, né? Hora da Educação Especial, da Turma do Conviva, porque tudo isso culmina a favor da educação, a favor de uma educação integral, né? De uma rede colaborativa de aprendizagem de conhecimento, tá? Hoje, especificamente, nós temos aí três grandes temas, né? Um deles é esse que vocês já estão vendo aí na capa, que é sobre as habilidades essenciais. Formação essa que também já foi repassada para os coordenadores de escola e provavelmente aí, durante a semana devem estar conversando com vocês aí em linhas gerais, tá? Hoje nós vamos falar mais especificamente do nosso componente curricular. Depois a gente vai falar também um pouquinho sobre o protocolo de retorno das aulas de educação física e sobre o Agita, tá? Então, saudade de verdade de vocês, espero que essa pandemia acabe logo, né, pra gente voltar aí a ter os nossos encontros, né, presenciais, mas enquanto isso a gente vai se falando por aqui, vocês têm meus contatos, né, toda a diretoria, já estou no presencial também, assim como vocês, estou lá todos os dias, tá, das 8 até 5 da tarde, e se precisar me procurem lá, tá, ou mandem e-mail, zap, fale conosco, tá bom? Não é difícil de me encontrar. Se não puder responder na hora, eu respondo o mais rápido possível, tá bom? Vou fechar minha janela aqui como de costume, partir para os PPTs. E aí, pessoal, assim como essas ATPCs do Centro de Mídias, né? É legal que vocês tenham em mãos aí algum papel para anotação, se bem que é fácil, né? Isso vai ficar gravado, então vocês podem voltar e rever, né? Aquela parte mais importante, mas façam aí os seus devidos registros, né? Anotações, dúvidas e vamos que vamos. Então, turma, esse tema das habilidades essenciais é um tema aí que já vem sendo, né, abrangido desde o ano passado, né? A gente já tem isso nos materiais, mas devido ao tempo da pandemia, né, isso tem tomado maiores proporções. E aí, pessoal, o que são essas habilidades essenciais? Vamos fazer tipo o Globo Repórter, né? Quem são, onde vivem, como usar, aonde encontrar. Então, tudo isso nós responderemos aqui. Então, vem comigo, tá? Essas habilidades essenciais, pessoal, elas surgem principalmente devido à suspensão das atividades presenciais. Nós estamos aí num ciclo, né? 2020, 2021, pautado aí pelo afastamento social devido ao coronavírus. Então, nada mais justo, né, do que um método que busque aí trazer daquelas atividades previstas no currículo o que é mais importante ou que é essencial, né? Sabemos também que o tempo pedagógico foi reduzido, essas aulas, né, passaram a ser, a maioria delas, virtuais. A gente sabe que essa aula virtual ela teve tempo reduzido, né? Ou tempo relógio, ou porque o aluno não conseguia acessar, ou porque não tinha o equipamento, né? Por N motivos, tá? E isso acarretou o quê? Em inúmeras defasagens, tá? Defasagem essa que também já existia, né? Mas com a pandemia se potencializou. E aí surge a necessidade de a gente priorizar algumas aprendizagens para que o estudante consiga continuar a sua trajetória escolar, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de trajetória escolar, é super importante que o professor esteja atento, né, a tudo que acontece na rede, para que ele consiga, assim, colaborar com essa trajetória escolar do estudante, que nesse momento não precisa só de educação física, matemática, língua portuguesa e outros componentes. Precisa de atenção, carinho, né? Precisa também cuidar da cabeça, né? Muita gente perdeu entes queridos, então precisa, né, de trabalhar muito bem essas questões socioemocionais. E como a gente sempre tem conversado, são tempos difíceis, né? Não constam manuais para lidar com esse tipo de situação e a gente realmente tem aprendido conforme a gente vai vivendo. Então vamos lá, pessoal.
o que são esses materiais, né? De onde vêm essas habilidades essenciais. Então vocês sabem, né, que o currículo em ação, esse material que a gente está usando esse ano, é uma versão atualizada dos currículos passados. Currículos passados a gente entende desse roxinho, né, que era o São Paulo Faz Escola, que a gente usou aí por mais de 10 anos, que venceu e passou por uma atualização pautada tanto na BNCC, né, quanto nas competências, né, do currículo paulista. Então, pessoal, esses materiais estão amplamente divulgados, né, no meu blog, no site da Seduc, tá? Então, depois eu também vou salvar no Drive da ATPC para que vocês pesquem lá, tá? Aquilo que for mais interessante, principalmente essa azulzinha aqui, que é o encarte das habilidades essenciais, documento esse que já foi divulgado para vocês, tá? Em alguns momentos, mas eu salvo de novo, tá bom? E aí, pessoal, quem quiser se aprofundar, né, eu não tiver contato muito bem com todo esse material, no ATPC número 2 desse ano, eu fiz um ATPC só disso, tá? Com vários prints de tela, explicando o uso desses materiais. Então, hoje a gente vai falar especificamente das habilidades essenciais. Então, para quem é novo, para quem está chegando, quem quer retomar, busca lá no blog ATPC 2 e assiste novamente, tá? Que vai ajudar bastante. Então, pessoal, se a gente olhar esse organograma aqui, né, a gente percebe lá ó, a pandemia de Covid-19, suspensão das aulas das atividades presenciais, modificação do tempo pedagógico, impacto na aprendizagem, né, necessidade de se garantir o que é essencial, que é basicamente aquela introdução que eu fiz para vocês. Aí a gente percebe nessas bolinhas, né, ora pintadas de amarelo, ora não, que o currículo ele é muito maior do que as habilidades essenciais. Então, dentro do currículo, a gente tem muitas habilidades. E aí o que a equipe técnica fez? Separou algumas dentro desse cardápio, né, algumas que consideravam mais interessantes para lidar com essa situação pandêmica, né, de excesso de defasagem, de tempo encurtado, né, que é a famosa a gente otimizar o currículo. Né? E aí, por que eles quiseram otimizar, pessoal? Essa é um diagnóstico que não é novo, né? Mas eles deram um nome bem legal que chama efeito iceberg. O que foi visualizado aí com essas avaliações, com essas variáveis encaminhadas aí pelas diretorias, pelas escolas, né, até a Seduc. Eles percebem ó, que conforme o ano vai passando, as deficiências ficam ainda maiores. Olha lá, a gente vê no sexto ano, tá vendo, que ele mostra o nível de aprendizagem lá em cima. Então, o sexto ano domina, teoricamente, boa parte das habilidades, né, do sexto ano aprendidas. Aí, abaixo dessas habilidades do azul claro, ó, habilidades não aprendidas do sexto ano e habilidades do quinto ano não aprendidas. Aí a gente vai para o sétimo ano, isso começa a ficar maior. Oitavo ano, essas habilidades continuam sem serem aprendidas. Tá? Então, por isso, e devido a esse menor tempo reduzido, né, que foram selecionadas essas habilidades essenciais. Né? Olha lá que fala, ó, que pequenas defasagens nos níveis de proficiência podem mascarar um grande acúmulo de habilidades não aprendidas. Então, o que a gente vê, né, de repente, de um ano para o outro, é que o aluno não domina determinada habilidade, mas se a gente for, né, puxar a ficha mesmo, puxar a capivara dele, a gente vai perceber que existem outras defasagens que, de repente, não foram sanadas pelo professor do ano anterior, ou não foram nem abordadas, né, devido à pandemia, e essas defasagens ficam escondidas, né, a gente só vê a pontinha do iceberg, mas o estrago é bem maior, então daí a necessidade plena de a gente otimizar isso, né, e trabalhar realmente aquilo que é mais essencial. E aí, pessoal, a gente já falou dessa trajetória, né, de avançar nessa trajetória, e essas habilidades essenciais, elas têm como objetivo isso mesmo, né, definir os conhecimentos e habilidades que todos os estudantes deverão aprender em 2021, considerando o ciclo, né, vocês sabem que é um pacote fechado, né, 2020, 2021, e para, né, a elaboração dessa matriz, que é aquele caderno da capa azul que eu mostrei para vocês no começo, tanto as habilidades essenciais do ano série corrente quanto de anos séries anteriores são pré-requisitos para que o estudante aprenda as habilidades selecionadas do ano e para avançar nessa trajetória. Tá? Então é super importante que a gente entenda esse material, pessoal, e não só do ano série que você tem. É legal que vocês entendam todo o caminhar desse currículo. Tá? Eu vou chegar na parte onde eu vou entrar na educação física propriamente dita, tá? Isso aqui eu até estou passando mais rápido porque é uma orientação que foi feita para os coordenadores. Provavelmente eles trabalhem isso com vocês, tá? Mas eu preciso fazer essa introdução para
localizar vocês aí no que são essas habilidades, né, e onde elas querem chegar, tá? Então aqui também mostra, né, o documento curricular, ele é muito maior que as habilidades essenciais, mas que a gente precisa ter o foco nessas habilidades, tá? Que não é necessário trabalhar com todas, mas a gente precisa sim entender que umas são mais importantes que outras, tá? Esse aqui a gente pode focar apenas que as avaliações propostas, né? Então, todo tipo de avaliação externa que esse aluno for passar, ele vai ser cobrado, ela vai estar pautada nessas habilidades essenciais. Então, por isso, né, no nosso caso, educação física não tem essas avaliações, mas por isso que os professores, principalmente de língua portuguesa, matemática e ciências, né, focam bastante, precisam focar bastante e se preocupam bastante em conseguir trabalhar com essas habilidades, né, em vencer todas elas, tá? Aqui tem algumas opções do que é esse trabalho com as habilidades essenciais. Aí depois vocês podem ler com mais calma, tá? Porque no nosso caso, pessoal, as habilidades essenciais, elas são, em boa parte, aquelas que já aparecem nas atividades do currículo. Então, a gente não tem muitos problemas nessa seleção, né? A gente acaba tendo que fazer uma seleção só devido ao tempo, né, o número de aulas, mas as habilidades essenciais, a maioria delas já está contemplada dentro do nosso currículo, né? Quer dizer, está contemplada nas atividades do currículo. E aí, pessoal, essa matriz, ela também é utilizada pelo Centro de Mídias. Centro de Mídias esse aí que é o nosso parceiro, né, nesse tempo de educação híbrida, né, ou remota, como vocês preferirem usar, e que também usa essas habilidades essenciais. Então é super interessante também que vocês percebam esse movimento através das aulas do Centro de Mídias e entendam a melhor maneira de utilizá-las. Então, pessoal, essa é uma breve orientação, tá, de onde essas habilidades surgem, né? Então elas são pescadas lá do geralzão do currículo e elas vêm para tentar resgatar aprendizagens, que é o tal do efeito iceberg, né? Habilidades essas que estão defasagem, essas escondidas, que o professor precisa tentar recuperar, né? Que vai ser fácil, não, mas a gente precisa entender o processo para tentar agir e aprimorar tudo isso. E aí, pessoal, chegamos na parte que é a nossa específica, né? E aqui eu já consigo falar mais devagar para vocês entenderem melhor. Tô destreinado um pouco, parece que estou falando muito rápido, mas vamos lá. Então, pessoal, onde localizar este material? As habilidades essenciais. Então, esse é um print da página dos materiais de apoio. Então, digita lá no Google, material de apoio Seduc SP. Vai aparecer essa tela que vocês estão vendo aí. Aí, primeiro, clica lá nos materiais, vai aparecer essa janelinha aqui, ó, do Educação Infantil e Fundamental, Ensino Médio. Clica lá na Educação Infantil e Fundamental, se você quiser material do Fundamental. Clica no Ensino Médio, se você quiser do Médio, tá? E depois clica aqui, ó, no Materiais de Apoio. E vai aparecer essa aba aqui de trás, tá? E você vai lá, vai ter caderno do professor, caderno do aluno e a aba das habilidades essenciais, ok? Aqui, pessoal, é uma tela que vocês já conhecem, tela essa criada por uma PCNP, tá? Chamada Isabela. Eu esqueci a diretoria dela agora, mas abraço, Isa. E fez parte também da equipe de elaboradores do currículo. Então ela fez aí um checklist das principais características que estão presentes no material, tanto nos anos iniciais, finais e segunda e terceira série que usam ainda o São Paulo Faz Escola. E aí, pessoal, visualizam aí que elas têm várias coisas em comum, né? Dentre elas, o uso das habilidades essenciais. Então percebam que esse movimento acontece desde o São Paulo Faz Escola, né? Não é, apesar de a gente estar enfatizando ele mais agora, ele já está aí faz algum tempo. Então daí também surge a necessidade de a gente trabalhar bastante com essas habilidades essenciais. Aqui está o print da tela, né, onde evidenciam essas habilidades, né, em forma de planilhas ou tabelas, como vocês queiram, né. Como eu já disse também, vou mandar aí para vocês o material, porque essa matriz da capa azul, ela tem de todas as componentes curriculares, então ela é um material tipo de 300 páginas. Mas eu já separei só as páginas de educação física, né, montei bonitinho um arquivo.
E aí vou colocar para vocês aí. Seria ideal se todo mundo tivesse impresso, né? Nós já tivemos uma matriz dessa impressa. Não sei se vocês vão lembrar, um caderno roxo que vinha junto com arte, né? Então, normalmente lá na DEI a gente fatiava esse caderno. Ficava metade para mim, metade para a Sônia. Tá? Mas agora está disponível virtualmente, né? Para quem tem mais facilidade de utilizar o virtual. E aqueles que não têm tanta facilidade podem ter a opção também de imprimir. E aí, pessoal, mais importante do que conhecer, saber onde está, né? Saber que tem que usar, é a gente entender essa habilidade essencial. Mas aí, para entender essa habilidade essencial, a gente precisa entender o código dessa habilidade. Né? É um material que a gente usou, também a equipe de elaboradores. Esse aqui também é compartilhado de um outro amigo, Diego, lá da Guarulhos Norte, que montou esses slides aqui. Tá? E usou também em ATPCs para a turma dele. E que de forma bem clara mostra como a gente entende melhor a questão do código alfanumérico. E por que eu trouxe a questão do código alfanumérico? Porque quando eu olhava isso também, antes de ter essa formação, a gente olhava para aquele código e pouco entendia para que servia aquele monte de números e letras. Então vamos aprender? Olha lá, pessoal. Então nós temos lá o código alfanumérico EF09, EF16. E ainda embaixo tem um asterisco, né? A/B. Então vamos lá por partes. Esse primeiro par de letras indica que é ensino fundamental. Se fosse ensino médio, estaria EM. Combinado? Primeiro par de números vai de 1 até 9. Né? Refere-se à habilidade. Legal? A etapa do ensino, o ano, desculpa, isso, o ano, né? O primeiro par de números indica o ano a que se refere a habilidade, não é o número da habilidade, é o ano. Então, primeiro ano, segundo ano, até nono ano, né? Se fosse ensino médio, primeira a terceira série. Tá vendo que até para contar eu confundo ainda. Vamos lá, o segundo par de letras é o componente curricular. Então, no nosso caso, combina lá com o primeiro, né? Mas é só porque é educação física. Se fosse arte, era AR, ciências, CI, né? Geografia, GE, não é Globo Esporte, tá, turma? História, HI, LP, língua portuguesa, matemática, MA, e assim por diante. O último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos, tá? Então, etapa do ensino, primeiro par de letras, o ano, o primeiro par de números, o componente curricular, o segundo par de letras, e o número da habilidade, o último par de números. E aí pode ter asterisco ou A e B. Olha lá, o asterisco representa que a habilidade foi criada para o currículo paulista, tá? E se tiver A ou B, representa que a habilidade foi desdobrada de uma habilidade da BNCC. Então, por isso que lá no começo eu disse para vocês que esse novo currículo ele é uma atualização dos currículos anteriores mais a BNCC, ok? E aí, continuando, pessoal, a gente já conheceu o código alfanumérico, e aí nós vamos para a habilidade propriamente dita, né? Que às vezes também a gente fala, tem que trabalhar com habilidade, trabalha a habilidade, mostra a habilidade para o seu aluno. E aí a gente fala, mas tá bom, aí põe na habilidade, às vezes a gente nem entende muito bem e o aluno muito menos, né? Mas será que a gente tem propriedade, a gente já parou para analisar essa habilidade, realmente, para entender todo o processo? Se ainda não, pessoal, vamos aprender hoje, beleza? Então vamos lá, ó. A EF09 de Educação Física, habilidade 16, tá? Do nono ano, habilidade 16, a mesma da tela anterior. Então ela fala assim, ó, que neste momento é para experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Ok? Essa habilidade completa. E aí, pessoal, o jeito certo de entender isso é fatiando essa habilidade. Então nós temos lá, ó, experimentar e fruir. Esses são os verbos, indicam que verbos sempre significa, né? Explicitam os processos cognitivos envolvendo a habilidade, né? Então, experimentar e fruir são ações, tá? E olha lá, ó, a legenda em roxinho. Nos dizem que os estudantes precisam experimentar, vivenciar as práticas corporais, bem como apreciá-las, seja por meio de vídeos, observando os colegas ou fazendo, tá? A segunda parte, pessoal, que é a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo. É o complemento do verbo.
que explicitam os objetos de conhecimento mobilizados na habilidade. Então a gente sabe que ele precisa experimentar e fruir o quê? A gente faz essa perguntinha, o quê? A execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo. Então, olha lá, a gente já sabe sobre os objetos de conhecimento. Tá? E aí, vamos lá na legendinha lá embaixo. Ó. Outro aspecto que a habilidade nos indica é o assunto que será tratado. Então, a gente já entendeu lá que ele poderia ser experimentar e fruir brincadeiras e jogos, mas não. Execução de movimentos pertencentes às lutas. Tá? Então, a gente sabe que a gente vai ter que fazer o aluno experimentar e fruir movimentos pertencentes às lutas do mundo. E aí, vamos lá, tem uma terceira parte dessa habilidade, que é adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Então, o que é essa última parte aí? São os modificadores do verbo, ou complemento dos verbos, que explicitam o contexto e uma maior especificação da aprendizagem esperada. Então, pessoal, esses modificadores do verbo eles explicitam os porquês os estudantes irão aprender isso. Então, eles vão experimentar e fruir os movimentos das lutas do mundo. A gente faz outra perguntinha. Para quê? Né? Que é a pergunta que o aluno pode fazer. Porque o universo das lutas não é comum no nosso dia a dia ainda, né? Então, assim, você vai experimentar e fruir os movimentos da luta para que você aprenda procedimentos de segurança e respeito do seu oponente. Né? E aí, é claro que cada professor, com os seus saberes e com a sua realidade escolar, vai adaptar isso aqui, né? Se o professor for apto em luta, ele vai aprofundar essa discussão sobre respeito e sobre a movimentação. Caso ele não seja, que a própria habilidade já propõe, que eles podem fazer isso observando os colegas fazendo, ou através do vídeo, tá? Mas é legal que vocês entendam que toda habilidade ela tem essas três etapas, né? Do verbo, do complemento do verbo e do modificador. E aí as coisas começam a ficar mais claras pra gente. Pelo menos pra mim, quando eu tive esse tipo de orientação, as coisas começaram a se encaixar melhor do que só olhar para essa habilidade e tentar envolvê-la aí dentro do material. Tá bom? Aqui, pessoal, nós já entramos na matriz propriamente dita, naquele material da capa azul. Tá? Deixa eu ver se some essa habilidade. Sumiu. Aqui eu também, continuando, né, já que o exemplo era do nono ano, já peguei o print do nono, mas isso serve, tá, pessoal? Tem outros exemplos aqui, mas a dinâmica do uso disso aqui serve para todas as séries, tá? Do primeiro ano até a terceira série do ensino médio. Então é esse tipo de planilha que vocês vão enxergar. E aí nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 habilidades, né? 3, 4, 5, 6, 21 e 22. Que devem ser utilizadas aí como essenciais no terceiro bimestre do nono ano. E aí, o que acontece, né? Neste novo caderno, as atividades não vêm elencadas, né, com essas habilidades, apesar de todas elas terem como plano de fundo essa habilidade, mas na hora diferente dos cadernos anteriores, né, que tinham lá situação de aprendizagem 1 e aquele box, né, aquela caixa colorida com habilidade, neste momento não tem. Então, o que eu fiz aqui para vocês entenderem melhor, eu linkei, né, a habilidade requerida ali como essencial e liguei a atividade prevista no currículo. Então, a gente tem aqui, ó, que a habilidade 3 e 4, ela vai ser trabalhada nas 5 primeiras atividades. Então, você sabe que ao se deparar com esse material, então você vai ter aí 5 atividades para trabalhar com 2 habilidades, tá? Depois, pessoal, a habilidade número 5, ela vai estar presente em 2 atividades, na 6 e na 9. A habilidade 6, ela está presente na atividade 8. E a habilidade 21 e 22, presente na atividade 7. Então, é super importante que você abra o seu material e faça essas anotações. Por quê, pessoal? Vocês veem que não segue uma sequência lógica, né? As duas últimas habilidades que falam de esportes paralímpicos estão lá na atividade 7, que é a atividade do modalidades esportivas paralímpicas, tá? E aí a habilidade 5 vai remeter lá à atividade 9 e à atividade 6. Então você precisa estar consciente disso para saber o envolvimento que você vai dar nessa atividade. Ou senão você trabalha a atividade por ela só, sem ter esse impacto de habilidade. Que aí descaracteriza todo esse processo, nessa metodologia pensada do currículo. Né?
que é explorar as habilidades para que o aluno consiga construir conhecimento. Então, esse é só um dos modelos, tá? Para que vocês entendam essa dinâmica e tentem exercitar isso, tá? Abram os seus materiais, se conseguir, né, imprime essa planilha das habilidades e vai folheando, né? Atividade 1, vê a atividade que é e fala, pô, essa atividade é habilidade tal, faz uma anotação aí do lado, que aí na hora de trabalhar com o seu aluno isso já vai estar melhor diagnosticado e você consegue evidenciar mais isso. Tá? Exemplo agora da educação física no ensino médio. Então trago para vocês também um print da matriz, né, onde traz aí as habilidades essenciais para o terceiro bimestre da terceira série. Então destaco duas situações. Essa circulada, onde traz o destaque para a palavra retomada, tá? E essa retomada é no campo da unidade temática ginástica, que nesse momento trata da ginástica aeróbica e localizada, mas como retomada, pessoal, a gente precisa fazer aquele movimento que eu falei para vocês, de conhecer os cadernos. Então, nesse momento, para retomar, onde vocês podem buscar, né, essa unidade temática da ginástica? Na terceira série, no segundo bimestre, eles trataram sobre ginástica laboral. Aqui, ó, segunda série, no primeiro bimestre, falou sobre ginástica e padrões de beleza. Na primeira série, quarto bimestre, sobre ginástica de condicionamento e consciência corporal. Então, possibilidades para que vocês exerçam essa tal dessa retomada, né? Pensando que essa terceira série ficou aí grande parte do tempo, né, de ensino remoto, sem conseguir vivenciar, né, muito desses conteúdos, aí, principalmente da segunda série, que ano passado tiveram poucas aulas, né, assim como todos os outros, mas o terceirão a gente tem menos tempo de lidar com essas defasagens, né? O segundo destaque aí é na habilidade que fala da unidade temática dança, né, que é identificar as características do samba de roda, gestos e movimentos. E aí, nessa situação, por ser o São Paulo Faz Escola, isso fica mais fácil de identificar, né, porque em cada situação de aprendizagem aparece essa box colorida, né, onde tem a unidade temática, objeto de conhecimento e as habilidades que serão trabalhadas, tá? Diferente do novo material, que isso não está explícito, tá? Compete ao professor, né, fazer esse movimento para que ele consiga, assim, atrelar a atividade àquela habilidade que mais ele entende que funcionará não, que terá objetivo, né? Complementará ali a habilidade com a atividade. Aí o último exemplo, pessoal, é dos anos iniciais, né? Também com o print aqui das habilidades essenciais da série do quinto ano, tá? E aí eu destaco também duas situações. A primeira delas, também trazendo a palavra retomada, dessa vez colocada por mim, né, não oficialmente, mas por que é retomado? Se vocês observarem, nós estamos falando do quinto ano, mas ali é uma habilidade, ó, EF04, de quarto ano. Lembra do tal do efeito iceberg, que a habilidade do ano anterior fica escondida e se a gente não tentar trabalhar com isso, ela perdura e o iceberg vai tomando corpo? Então, é aqui que a gente consegue minimizar esse tal do efeito iceberg, que é trabalhar com essas habilidades essenciais do ano anterior para servir de alicerce para novas habilidades e que assim ele consiga construir ou colocar nos eixos a sua trajetória escolar, trajetória pedagógica, tá? E aí, se vocês analisarem, pessoal, olha que fato super importante de a gente conhecer esse material, né? Mesmo se, caso vocês não tenham aula nos anos iniciais, muitas vezes a gente pouco se importa de olhar esse material, mas lembra que anteriormente, ó, eu trouxe para vocês que na terceira série do ensino médio pede para retomar a unidade temática ginástica. E observa aqui comigo, no quinto ano, o tanto de ginástica que esse menino teve. Então vocês acham que se a gente trabalhar o currículo certinho, né, do jeito que tem que ser, com as habilidades, garantindo que eles aprendam, né, minimamente o que é essencial, né, minimamente o currículo e principalmente aquilo que é essencial, a gente vai garantir que eles cheguem lá na terceira série do ensino médio com muito mais repertório, muito mais capacidade de lidar com todos esses eixos aí da educação física, tá? E vocês percebem que se a gente for buscando aqui, ó, essa ginástica, ela tá aqui, aparece no quinto ano, mas ela é uma habilidade, também tem habilidade no quarto. Se a gente voltar, também tem no terceiro ano, no segundo e até no primeiro. Então,
as unidades temáticas, né, elas se complementam, e o que a gente visualiza, né, que é o tal do movimento espiral, é que existe um aumento do grau de complexidade da abordagem disso tudo. Mas daí a necessidade de a gente realmente estar amparado num documento oficial que vislumbra esse movimento, né, que traz aí como processo um norteador aí para a nossa prática, tá? Um outro destaque que eu trago é esse em amarelinho, que é uma habilidade de quinto ano mesmo, né, identificar as capacidades físicas mobilizadas na prática das brincadeiras e jogos e da ginástica geral, voltando a falar também de ginástica, né, mas com foco nas capacidades físicas. E aí, pessoal, no caderno dos anos iniciais isso também está explícito, tá? Então também isso torna mais fácil o trabalho do professor, tá? A única coisa é que dentro desse caderno a situação de aprendizagem está indicada, mas dentro da situação de aprendizagem tem várias habilidades, então compete também ao professor, assim como a gente fez aquele jogo de liga pontos, né, para o nono ano, pensar se aquela habilidade proposta, né, quantas daquelas habilidades propostas na situação de aprendizagem tem foco nessa habilidade 18, né, e assim ir construindo aí o conhecimento através das habilidades. Certo? E aí, pessoal, eu trago para vocês aqui, esse é um print do caderno dos anos iniciais, tá? E esse dos anos iniciais e esse aqui dos anos finais e ensino médio. E aí, por que eu destaco isso aqui para vocês, né? Como vocês sabem, eu não gosto muito de ficar lendo PPT, né? Não é essa a minha característica. Gosto realmente de tentar criar um bate-papo aqui com vocês. Se for ao vivo, quando é ao vivo é até melhor, mas também vou já explicar, pessoal, a necessidade de fazer gravado. Nessa OT de coordenadores, eles explicaram que a demanda de ATPC de vocês é insana, né? E a necessidade que vocês têm de articular alguns horários, ou porque tem 12 escolas, ou porque está cobrindo falta de algum professor, também está muito grande. Então, eles entendem que quando a gente disponibiliza isso gravado, vocês podem conciliar em uma janela para assistir essa TPC, ou de repente assistir em duas partes, né? E faz os bem bolados aí, mas cumpre a tarefa, isso facilita a vida da organização escolar. Então, vocês sabem que um dos meus lemas também é colaborar com a demanda de vocês, entender que tudo isso é sempre complexo, né? Apesar de também achar que só um ATPC a cada 15 dias não atrapalha a rotina de vocês, mas para mim não custa nada deixar gravado, tá? Então, é bom que garante aí que maior número de participantes, tá? Que vocês vejam e revejam aí aquilo que se sentirem aí sentirem mais dificuldade, né, que quiser voltar para rever, tá? Esse ATPC mesmo eu acho que vocês vão precisar rever algumas coisas, né? E exercitando aí, porque, pessoal, talvez eu falando assim, né, vocês achem que é muita coisa, ou outros já dominam essa metodologia aí do currículo, achem que é pouco, né? Mas o que eu tenho para falar para vocês, que vocês viram que algumas vezes eu falei que até eu não entendi assim e tive formação para isso. E é o que eu tento passar para vocês, né? E tudo isso é um exercício, né? Para montar a reunião do coordenador, a gente foi estudar o currículo de novo, né? Para fazer o TPC para vocês também, a gente vai rever, vai trazer as coisas, os exemplos mais pé no chão para que fique mais claro, mas é inevitável que vocês também exerçam, né? Tenham essa autonomia aí para exercitar e para entender esse movimento. Mas vamos lá. Por que eu quis trazer esse destaque aqui para vocês? Olha lá, eu vou ler, tá? As estratégias aqui presentes não devem ser tratadas como únicas possibilidades, visto que é importantíssimo realizar a adaptação ou ampliação das atividades de acordo com o seu contexto, pois o objetivo é garantir o desenvolvimento das habilidades previstas. Isso a gente já falou bastante aqui, né? Então vamos lá. Nesse sentido, destacamos que o material do professor e aluno, bem como a presente adaptação curricular, não visa uma fórmula ou receita, e sim a consideração das características e contextos locais em que a unidade escolar se insere. A autonomia do professor, bem como reconhecer que os estudantes são seres culturais e que trazem consigo vastas experiências. Então, pessoal, viram que o material, assim como o nome, material de apoio, ele visa nortear o seu processo, mas o professor tem autonomia para, junto com seus estudantes, criar experiências que se transformem em conhecimento.
Entendemos que tais proposições podem contribuir absolutamente ao deixar claro para a comunidade para qual é o papel da educação física escolar, descrevendo novas possibilidades para o debate pedagógico deste componente curricular. Então, pessoal, é o que é a conversa que também já existe há mais de 10 anos, né? Desde que inventaram o currículo e por hora achou, né, que o professor ia ser podado, né, que a gente não poderia fazer nada que não estivesse dentro do currículo. A coisa não é bem assim. Eu sei que existe uma cobrança para que vocês cumpram sim as atividades, e isso deve existir, né? Mas, tá vendo que compete ali. A autonomia do professor e os saberes dos alunos, eles também têm valor, eles precisam estar imbricados neste processo, tá? E por hora a gente aprofunda mais isso, mas era só uma mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Essa aqui também é um print do caderno dos anos iniciais, também fala coisa bem parecida, mas eu vou seguir porque a gente já está estourando o tempo aqui. Hoje eu não liguei o cronômetro aqui, mas eu vi que a primeira parte já tinha dado meia hora, já devo estar falando mais uns 10 minutos, tá? Continuando, pessoal, finalizamos aí a questão das habilidades essenciais. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, assiste de novo. Se não entendeu ainda, me liga que eu explico para vocês, tá? Mas o exercício abram o seu material, né? Abram, na verdade, o currículo, abram a habilidade, né? Que eu vou deixar aí no Drive da TPC. Peguem, tentem imprimir aqueles anos que você tem e faça aquele exercício lá, ó, essa atividade casa com essa habilidade. Anota na frente, depois vai lá, faz o outro exercício que é o quê? Você desmembrar a habilidade, circula o verbo, circula a ação, circula o porquê que você vai fazer aquilo, você vai ver que as suas atividades melhoram bastante, seu planejamento vai ser outro, tá? Protocolo de retorno às aulas de educação física. Pessoal, no segundo semestre não saiu nada novo. Esse é o protocolo, aquele que já falamos também em ATPCs anteriores, tá? A única coisa de atualização é que o distanciamento era de 1,5 m, passou a 1 metro. O restante, ele é igual e ainda não foi encaminhado para nós uma versão oficial, tá? O que a gente tem é essa versão aí do primeiro semestre com essa atualização do distanciamento, que eu peço para vocês. Que leiam novamente esse protocolo, tá? Que façam seus registros e que se cuidem, tá? Usar máscara não é negociável, tá? Mesmo na prática esportiva. E pontos importantes, né? Questão do distanciamento, que é essa atualização que eu falei, da higiene pessoal, que é a questão do álcool gel disponível, né? Do monitoramento que tem sido feito aí, a questão da temperatura, a questão de alguém com algum sintoma, né? Da limpeza e higienização, principalmente dos materiais, se vocês forem utilizar materiais, né? Para que, caso não tenha um para cada um, né? Que vocês consigam higienizar, né? Se tiver um borrifador ali, alguma coisa para for trabalhar com bola, para higienizar a bola, isso a gente tem visto até em esportes de alto nível, então é interessante que se tenha esse cuidado, né? Ao utilizar materiais. As atividades, que dentro desse protocolo propõe-se, né? Principalmente que não se utilize o jogo propriamente dito, né? Para que não se tenha contato, né? Então, quer fazer, faz pré-desportivo, faz fundamento, né? Dá jogo que mantém distanciamento, mas vamos seguindo, vamos adaptando, né? E a comunicação, pessoal, antes, durante e depois. Essa comunicação é para que a gente, antes de sair com esses alunos, né, fale sobre essas questões apontadas acima. Durante as aulas, relembre, né, a importância de se manter higienizado, de manter o distanciamento, e depois, né, a gente tem aquele cuidado para que eles voltem em ordem, né? Normalmente a gente faz aquela passada no banheiro, então para não aglomerar no banheiro, não aglomerar para tomar água, essas coisas que vocês já devem entender muito melhor que eu, que não estou aí de fato na escola, tá? Mas a dica é, leiam, por favor, novamente esse protocolo, também estará no Drive dos materiais, e aí eu conto com vocês para que, em caso de dúvidas, também falem comigo, tá? Apontem lá na avaliação, mas eu entendo que vocês não terão dúvidas desse documento, mas se tiverem, entrem em contato. Principalmente os novos, tá, pessoal? Sei que tem uma galera nova aí, depois eu mostro depois que eu colocar minha imagem de novo, eu dou um aí pra turma aí. Outro assunto, pessoal. Agita a galera.
Esse dá até arrepio em alguns aí, né? Mas vamos lá, pessoal. Vocês sabem que todo mês de agosto tem a comemoração desse evento, né? Que já está na pauta da SEDUC. Já são mais de 10 anos, acho que mais de 20 anos de execução. Deixa eu ver aqui, ó. Começou em 97, tá? Então, muitos anos aí de Agita. E esse ano o tema são Passos Verdes, transformando o futuro com diversão, tá? Então, a parceria para que todas as 5.100 escolas estaduais participem. Eles não mandaram muito material, tem um PPT curto explicando desses passos verdes e propondo algumas atividades. Eu não vou mostrar para vocês agora, tá? Por questão de tempo, mas vai junto o material. E vocês já tiram de letra também, né, pessoal? Esses eventos, né, do Dia do Desafio, do Agita a Galera. Cada escola aí se organiza da melhor forma. Ainda vai para as escolas o comunicado oficial. Ele veio com uma rasura lá de São Paulo, então por isso que não foi ainda para as escolas. Veio com a data errada, veio com a data de 2020. Tá? São Paulo também utiliza Ctrl+C, Ctrl+V. Então eles vão corrigir, eu vou mandar isso para as escolas, acho que até amanhã. Amanhã eu já mando oficialmente para as escolas, mas já estou adiantando para vocês. Então se organizem, tá? Para realizar esse evento. Como eu sempre falo para vocês, é uma excelente participação para a educação física, uma excelente oportunidade, né, de participação da educação física e dos alunos, para que os temas da educação física escolar estejam em evidência. Então, falar de hábitos saudáveis, né, de transformar o futuro através aí das crianças, né, dos adolescentes, é uma possibilidade. Lembrando que o evento, apesar de estar muito conectado à educação física, ele é um evento da escola, então vocês podem e devem solicitar, né, que os colegas aí ajudem também, tragam boas ideias, né, e compartilhem saberes também, porque acho que já passou da hora de a gente vencer isso também, de ficar colocando em caixinhas as coisas. Eu acho que os eventos da escola precisam ter, claro que tem que ter aquele líder, né, para alguém para tomar a frente, mas a gente sempre precisa de colaboradores. E aí, pessoal, como sempre, o objetivo dele é crescimento e desenvolvimento saudável e sustentável por meio de alimentação e atividade física, estilo de vida saudável e colaborativo para crianças e sua comunidade, especialmente em tempos de pandemia e suas sequelas, tá? Então, esse ano, tá, devido ao tema, né, e à pandemia, então escolheram esse tema. Vocês podem ver aqui, isso é do site, tá, pessoal? Depois, esse é onde tem as crianças correndo aqui, é a carinha do site, tá? Que tem o link aqui, então depois entrem nesse link também, acessem o site e pesquisem, né, que hora ou outra eles colocam alguns materiais lá que podem ser usados, tá? Coloquei os passos aí, pessoal, então o primeiro passo, vocês vão acessar esse site para ver, né, o que propõe, se tem algum material de apoio para vocês, fora isso que eu vou mandar, tá? Vão realizar esse evento na escola, e aí, pessoal, algumas vezes eu já realizei isso na diretoria de ensino, mas eu tenho preferido agora visitar escolas, tá? Eu acho que é mais gratificante ir até a escola, tá? Na diretoria a gente está com espaço também bem complicado para fazer alguma coisa lá, a gente está com estacionamento em reforma, né? Então o espaço está bem perigoso, né, para fazer alguma atividade física, alguma intervenção lá, então me mandem convite que eu vou até a escola também para fazer com vocês, para ver, tá? Me mandem os convites aí que dentro do possível, né? Se não aparecer nenhuma reunião no dia, eu apareço aí para participar com vocês, tá? Número 3. Encaminhe depois, né, dessa atividade realizada fotos e vídeos com evidências para o meu e-mail, tá? Ou para a diretoria. O e-mail saiu com cedilha aqui, mas vocês sabem que não tem, tá? Depois eu corrijo antes de mandar o PPT. E depois de mandar pra gente, né, já deixa salvo tudo isso, vocês vão entrar no portal novamente, é um forms em que vocês vão colocar o nome da escola, anexar algumas fotos, contar de maneira resumida como aconteceu, como já é todo ano, tá, pessoal? Mas eles aprimoraram isso aí, a questão do forms é mais fácil, antes tinha que fazer o upload no próprio site, era um pouco mais complicado, não sei se vocês já tiveram a chance de fazer isso, mas os diretores que faziam, né, na maioria das vezes, ou o PC, sempre reclamavam um pouquinho, e o site para fazer isso era ruim mesmo, mas agora está bem melhor, tá? Então, assumam essa responsabilidade também de postar. Eu acho que
a gente ajuda o coordenador, que também está com as demandas altíssimas, né? Aqui, pessoal, QR Code para que vocês apontem os celulares aí, né? Quem não estiver vendo com o celular, registrem a sua presença, avaliem a TPC e não esqueçam de deixar suas dúvidas, comentários e sugestões, tá? Sugestões de temas para as próximas ATPCs, dúvidas se tiverem, comentários, é sempre bom, leio todos, né? Tem comentários, graças a Deus sempre tem bons elogios, né? Tem críticas também, eu sei que eu não sou perfeito, estou sempre aprendendo, né? E esse ATPC mesmo, acho que falei rápido demais, né? Tô enferrujado em gravar ATPC, mas acho que consegui mandar o recado dentro do tempo que é concebido, tá? E para finalizar, pessoal, queria deixar uma palavrinha para vocês desse ilustríssimo senhor, né? O Cortella, que é bem famoso, né? No nosso meio, muitos professores gostam, né? Então, assistam se quiser esse vídeo depois, ele é bem curtinho, tá? Esse que eu dei tal com print de tela que ele tem só 30 segundos, mas o vídeo que ele traz esses dizeres aí, acho que tem uns 3 minutinhos, ele explica um pouco melhor. Mas o que eu extraí desse vídeo é uma frase bem impactante, né? Que a gente tem falado de habilidades essenciais, de resgatar, de retomar, né? Da dificuldade que está sendo esse tempo de pandemia, da quantidade de demandas. E ele fala assim, pessoal, para a gente fazer o nosso melhor nas condições que nós temos, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pegaram? A gente vai fazer o possível dentro daquilo que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores ainda, tá? Como tudo na vida, esse é um exercício, né? Mas a gente não pode perder a mão de tentar fazer sempre o que a gente pode, o melhor que a gente pode, tá? E quando a gente tiver melhores condições, a gente vai fazer melhor ainda, tá? Então tem que manter o distanciamento. É difícil dar aula de educação física com distanciamento? Claro que é, como foi difícil dar aula virtual. Mas a hora que acabar o distanciamento, a gente vai dar aulas melhores ainda. Beleza? Então, uma ótima semana para vocês. Contem sempre comigo. Um forte abraço, mesmo que virtual. Vou tentar colocar meu rosto aqui de novo para dar tchau para vocês. Cadê? Abriu aí, Thiago. E hoje, pessoal, a TPC amanhã, tô gravando a TPC, tô gravando terça-feira à noite. Tô com o manto sagrado, né, para quem não gosta, ou para quem gosta, maravilha. Hoje a gente vai dar tchau pro Palmeiras da Libertadores. E dar boas-vindas, né? Tem o Thiago Oliveira, meu xará, que tá lá em Guaiçara. Thiagão, assiste a TPC e depois manda um oi. E o Davi, nosso atleta, Davi também tá na escola, tá lá no Galate, tá na comunidade. E a Marcela também, Marcela que é árbitra do voleibol, pegou aulas lá no Otacílio. Então, pessoal, prazerzão ter vocês no time, hein? A gente perde alguns, consegue repatriar outros, né? E assim a gente continua fazendo educação física escolar aí de qualidade nas nossas escolas. Beleza? Então, valeu, tamo junto e até mais. Fui!